É que a gente fez aquele domingo, né, pastor? No congresso a gente fez. Mas é o seguinte, tem duas pessoas que são as palestrantes, que elas vão falar sobre o tema suicídio. E eu vou fazer algumas perguntas para elas. E também nós abrimos perguntas para vocês fazerem. Então vocês podem interagir com a gente. Mas como que a gente faz as perguntas? Tem uma caixinha ali do lado, o Mimi vai pegar depois, ou a Bia, pode ser também, o pastor já pegou? Essa caixinha tem algumas folhinhas ali dentro com caneta. E aí quem tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode escrever ali na caixinha que a gente vai estar, na medida do possível, do tempo que a gente tiver, elas vão estar respondendo as perguntas. Ok? Explicadinho? E não está funcionando. Alô, tá assim, não tinha ligado. Boa noite a todos. Com grande alegria aqui que eu vejo Clóvis e a Tânia. Que delícia, Clóvis. Está te vendo aqui? Muito bom te receber, né? Foi do meu PGM, né? Está aqui de volta. Muito bom te ver. Só para explicar para vocês como é que vai funcionar, né? Eu e Rosana dividimos um pouquinho o tema. Eu vou fazer a primeira parte e ela vai fazer a segunda parte. Vou fazer a exposição ali dos slides e depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Mas vai ser algo rápido, a gente pensou em algo objetivo. Não é uma aula de psicologia. É só para vocês terem uma ideia do que a gente precisa saber, né? Então eu vou para lá para começar. Gente, durante o momento que a Flávia estiver falando, a caixinha vai estar rodando aí, então dúvidas que vocês já tiverem, já vão escrevendo, e já o Vini vai trazer para mim aqui, daí elas vão responder. Então, para começar, quando a gente fala em saúde mental e prevenção ao suicídio, a gente pensa prevenção, mês Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Como é que a gente pode prevenir o suicídio? Primeira coisa, a primeira campanha que a gente tem que fazer é uma campanha de conscientização de que doença mental faz parte da vida, é o transtorno, né? Então, tirar aquele preconceito que doença mental, transtorno mental, não é doença, né? Que é só ir no supermercado, só lavar um tanque de roupa suja, só dar uma passeada no shopping que vai passar, né? Então, não é isso. Então, falando sobre saúde mental, quando a gente tem uma boa saúde mental, e aí eu coloquei esse slide aí, a gente tem as adversidades se transformam em uma barreira de proteção, né? O sujeito, em momentos de crise emocional, ele consegue aliviar o sofrimento e continua a sua existência. Então, quando a gente tem uma saúde mental, um equilíbrio mental, a gente não adoece, né? Não se transforma em uma doença mental. E aí, quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa assim, poxa, o que é ter uma saúde mental? Ter uma saúde mental é a gente ser uma pessoa sã? Não necessariamente. Ter saúde mental é a gente aprender a lidar com as situações da vida, né? Com os problemas, com as adversidades e se manter o quê? Manter o equilíbrio, manter o bem-estar e não adoecer. E aí a gente pensa, ai meu Deus, então será que eu tenho uma saúde mental boa? O que é ter uma saúde mental boa? É você ter, pode passar aí, Edu, ter fatores protetivos. Quando você tem esses fatores protetivos, eu vou falar de cada um deles, isso quer dizer o quê? Que eu tenho menor probabilidade de ter uma doença mental. Isso não quer dizer que eu não vou ficar doente, mas que eu tenho uma probabilidade menor de adoecer mentalmente, ter depressão, ansiedade ou algum transtorno, né?
Transtorno de humor, transtorno de personalidade. Então, os fatores protetivos que dão um bom equilíbrio emocional para a gente são quando a gente tem um bom suporte familiar, quando a gente tem um senso de responsabilidade com a família, quando a gente tem uma capacidade para resolver os problemas. Você pode ver que quando a pessoa está deprimida, a pessoa não tem capacidade para resolver, a pessoa não consegue resolver problemas, não consegue tomar decisões que para você, leigo que está de fora, é super fácil, mas quem está vivendo a situação, a capacidade dela fica o quê? Diminuída, de enxergar o quê? Essas situações, enxergar a resolução do problema. A pessoa fica com a autoestima baixa, né? Autoestima baixa não, quer dizer, quando a pessoa tem uma autoestima elevada, provavelmente ela não vai adoecer, né? Você vê que geralmente o deprimido tem uma autoestima baixa, né? Se sente mal. E a capacidade adaptativa positiva. O que é a capacidade adaptativa positiva? A gente tem que se adaptar ao meio o tempo todo, né? E aí as mudanças, nem todo mundo consegue se adaptar bem às mudanças. Mudança de bairro, mudança de emprego, fechar um ciclo, abrir outro. Então, quando você tem uma boa capacidade de se adaptar às novas situações, isso é uma barreira de proteção também, tá? E agora vamos pular, para a gente não demorar muito, para as capacidades, os fatores de risco. Quais são os fatores de risco que podem colocar a nossa saúde mental em grandes chances da gente adquirir, por exemplo, depressão, ansiedade e até também tentar um suicídio, né? Vamos lá para cada bolinha. Primeiro, comportamento impulsivos. Quando a gente tem comportamento impulsivos, é muito comum os jovens, né, terem comportamentos impulsivos, falar sem pensar, né, ser mais emoção que razão. A gente vê pessoas que sofreram abuso sexual na infância, têm mais tendência a ter doenças mentais. Pessoas com comportamento autolesivos, pessoas que se cortam, se queimam quando sente alguma dor, né? Por que a pessoa se corta? Por que a pessoa, os adolescentes hoje em dia, chama-se cutting, né? Essa prática de se cortar. Por quê? A pessoa está num sofrimento muito grande. Quando ela se corta, naquele momento alivia a dor, mas depois volta. Por quê? Porque não foi lá na causa, não tratou. Então, naquele momento, aliviou. E aí a pessoa fica refém disso. Refém, tá? Então, pessoas que têm essa prática, jovens, têm mais tendência a suicídio, a ter doenças mentais. Abuso de dependência, álcool e drogas, também. Outro fator de risco. Histórico de família e comportamentos suicidas, também. A gente vê que famílias que já tiveram algum componente que se suicidou, que teve alguma questão nesse sentido, um outro componente da família também pode estar em risco, tá? Até porque a família tem que aprender a lidar com isso, com essa perda, né? E aí, às vezes, a família se sente culpada, frustrada, incapaz. Por quê? Por não ter enxergado os sinais, né? Que às vezes a pessoa dá sinais e às vezes a pessoa também não dá. E a pessoa não consegue reagir. O sofrimento é tão grande, né? Então, como trabalhar essa família? A gente tem que trabalhar essa família, trabalhar esse luto, né? E pessoas que já tiveram alguma tentativa de suicídio, né? Então, a pessoa que tentou suicídio uma vez, provavelmente ela vai tentar mais 5 vezes. Então, se tentou uma vez, primeiro que tentou uma vez, a gente interna na hora, né? A medida de emergência é essa, internar. Vai ao psiquiatra internar. Se ela tentou uma vez, ela vai tentar outras vezes. Então, tem que ter um plano de segurança, tem que fazer um tratamento bem fechado. E é isso, os fatores de risco. E aí temos mais fatores de risco que podem passar, que a gente chama de fatores de vulnerabilidade, que são pessoas que tiveram transtorno mental, que eu já falei, dependência química e vítimas de abuso. Esses 3 quadros causam muita vulnerabilidade no ser humano. Então, se a pessoa tem um desses 3, alerta, né? Eu costumo falar que pais ansiosos, filhos ansiosos.
Pais deprimidos, filhos deprimidos. Então, assim, se seus pais têm depressão, um dos pais, por exemplo, já teve algum dia depressão, os filhos têm 80% de chance de desenvolver depressão. Tá? Então, o que vai fazer com que o filho desenvolva ou não? As situações da vida, né? As situações da vida, como que ele vai lidar com isso? Pode ser que ele também não venha desenvolver, depende. Se for uma família funcional, se o comportamento desse jovem, desse adolescente, talvez ele nem desenvolva, né? E fatores de risco que precipitam, né? Que o indivíduo a colocar a vida dele em risco também. E aí a gente tem outros fatores, que é separação conjugal, forte frustração, perda significativa. E aí quando a gente fala perda significativa, pode ser um relacionamento que terminou, né? Principalmente adolescentes, né? Os adolescentes têm muita dificuldade em lidar com essas perdas. E aí vocês me perguntam por quê? E é o que eu recebo mais lá no consultório. Os adolescentes têm dificuldade de lidar com as perdas de relacionamento, questões na escola, bullying, humilhação, então fracasso escolar. Por quê? Porque os adolescentes ainda não têm maturidade emocional para lidar com isso. Então eles são um grupo de risco também. Pode ser que o adolescente esteja deprimido durante essa fase e depois passe, mas pode ser que o adolescente não tenha atingido a maturidade emocional dele ainda e isso não passe. E ele esteja colocando a vida dele em risco em algum momento. Tá? Então, no Brasil... Estou indo rápido, Rosana, estou chegando na tua parte já. Então, no Brasil, são registrados cerca de 12 mil casos de suicídio em mais de 1 milhão no mundo. É uma triste realidade, principalmente entre os jovens. E se vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver alguma palestra, assistir algum vídeo, que 98% dos casos de suicídio, a primeira causa de mais suicídio é depressão. Então, provavelmente foi depressão, né, a primeira causa. A segunda causa é transtorno bipolar de humor. E a terceira causa é abuso de substâncias, né? Aí pode ser álcool, drogas, cocaína, várias drogas juntas, né? São as 3 maiores causas de suicídio no mundo. E agora a nossa amiga Rosana vai falar de como a gente deve reconhecer esses riscos, o que é depressão, quais são os sinais e como a gente deve fazer, o que a gente deve falar, quais são os sinais de alerta, como escutar essa pessoa, né? Que frases que são faladas, né? Essa semana eu dei uma palestra lá na Polícia do Exército e durante a palestra, que era sobre comportamento humano, ansiedade, medo, 2 pessoas da plateia se levantaram e falaram assim: minha tia cometeu suicídio. Aí mas como é que foi? Não, ela chegou lá, ela estava bem, não deu nenhum sinal, ninguém reparou que ela estava deprimida, que ela ia tentar alguma coisa, mas ela desceu e teve um comportamento diferente. Falou para minha tia assim: olha, meus filhos vão ficar sob a sua responsabilidade. Aí ela ficou bem assim, entrou, subiu, se enforcou, matou. Mas ela disse uma frase que ninguém reparou, ninguém estava atento, né? O outro caso, na própria palestra, foi: o meu tio se matou. Como? Ele escreveu uma cartinha e ele começou a arrumar as coisas dele, a ter um comportamento diferente. Ele vivia muito alegre, de repente ele ficou muito triste. Ele falou que iria sumir, que a vida dele não tinha mais sentido. E a gente não reparou nada disso. De repente, ele escreveu uma cartinha, deixou em cima da escrivaninha, ninguém viu, achou que fosse um envelope, era uma coisa para pagar, subiu e deu um tiro, se matou. E aí? O que fazer? Como reconhecer? Como conversar com uma pessoa? Como perceber esse sinal de risco? E aí agora o que a nossa amiga aí, a Rosana, vai explanar para vocês.
vai dar continuidade, né, a esse tema que realmente tem muita relevância e nós precisamos estar atentos. E falar isso na igreja é muito importante, né? Há um bom tempo era um tabu falar sobre certos temas na igreja e graças a Deus hoje estamos podendo explanar melhor, explicar sobre esse assunto e também como identificar, né? E prevenir, porque a intenção é justamente isso, prevenção ao suicídio. E eu vou falar como reconhecer alguém que precisa de ajuda, né? Quais os sinais. O fator 1 é a impulsividade. A impulsividade, ela pode durar minutos ou horas. A pessoa está lá pensando, tem horas que, não, eu não vou fazer isso, é melhor não fazer. A pessoa às vezes é cristã e fica pensando, isso não é o certo a fazer, mas isso dura, às vezes, um minuto, ela vai lá e faz. E a impulsividade, ela é assim. Ou fica horas e horas tentando, pensando, e no final ela acaba decidindo. Então a gente tem que observar se essa pessoa ela é muito impulsiva, se ela tem um comportamento acelerado, se ela está dando sinais ali. Você convive com a pessoa, você sabe como ela é no dia a dia. Ela está mais agitada, porque quando a impulsividade está aqui na mente, o comportamento vai mostrar isso. Não tem como não estar acompanhando. Então a gente tem que estar atento na impulsividade. Junto também com a impulsividade, quem tem um comportamento suicida, ele é muito rígido. Ele começa a ficar com os pensamentos muito rígidos, como se não houvesse mais saída. Ele não consegue enxergar. Ele só vê a única forma que é se matar. E aí até entender, quando a pessoa abre um pouquinho a brecha, você tem que perceber essa rigidez e ir quebrando aos poucos. Fazê-lo entender que sim, tem uma outra saída. Porque ele diz, não, mas não vai dar certo na minha vida, a única solução é essa, não é única. E cabe a pessoa ir começar a trabalhar com ele, né, nessa quebra da rigidez. E a ambivalência. O que é ser ambivalente? É você estar numa gangorra, né, numa batalha ali. Eu quero morrer, mas não é o certo a fazer. Eu quero muito sair da dor, porque o suicídio é essa tentativa. Eu quero sair dessa dor, ao mesmo tempo ele tem um desejo intenso de viver. Então o comportamento ambivalente, ele corroborando com tudo isso, a rigidez, a impulsividade, é um trio perigoso para que a pessoa tente realmente suicídio. E aí a gente perceber como ela está agindo. E aí tem as frases que a pessoa vai falando, né, que é o próximo slide, daqui a pouco eu entro neles. E outro fator de risco é também o abuso, que ele leva à culpa. Toda pessoa que sofre abuso, a primeira coisa que ela sente é culpa, ela sente vergonha, por isso as pessoas demoram muito a falar. Eu atendi uma pessoa que tem 40 anos, que foi abusada aos 5 anos. Então ela vai carregando isso anos e anos. E isso vai afetando a vida dela por vários aspectos. Então é muito difícil falar, é muito difícil alguém considerar, né? Então as pessoas às vezes passam muito por vergonha de ser desacreditada. E às vezes a gente vê na mídia, né? Quando uma fala, mas por que logo depois vem 2, 3 pessoas? Basta uma ter a coragem, aí as outras vão se encorajar. Fora isso, ninguém vai falar. Então carrega muita culpa e muita gente acaba se matando por tanta vergonha e não ter com quem falar. E outra questão são as drogas. A droga leva à depressão, ela tem aquele momento do prazer imenso, né? A cocaína faz muito isso, você tem um ápice de prazer, mas você tem uma queda muito grande. E é nessa queda que a pessoa acaba não se sustentando. Fora outras drogas também. Eu trabalho na Cristolândia, lido muito com isso, até a Iana perguntou, e lá, você já teve caso? Não, porque na triagem a gente seleciona justamente que não temos suporte para lidar com as tentativas de suicídio, porque quem está no campo são missionários, né, e não psicólogos. Então a gente acaba encaminhando para um outro lugar para que tenha justamente esse suporte. Mas muitos, devido ao uso das drogas, em que ele vai perdendo tudo, perde família, fica desacreditado na sociedade, então vem sim os pensamentos suicidas, porque acha que não tem mais jeito. E aí, como ficar à margem de tudo, a família não quer mais saber, o filho não quer ver, então a pessoa começa a entrar num estágio de depressão muito profundo.
E algumas drogas já levam por si só, e o efeito que ela causa ao redor também. E outra coisa outro fator de risco são a ideação suicida. São os pensamentos e planejamentos de suicídio. O que é isso, a ideação? Eu costumo falar que a pessoa começa a estar num humor diferente. Ela fica um pouco mais isolada, a mente dela está o tempo todo pensando, já planejando, e se eu morrer assim? E se eu morrer de tal jeito? E se eu fizer assim? O tempo todo, então ela fica um pouco desligada, aquela pessoa que está numa festa, mas ela está lá calada, só pensando. E cogitando e pesquisando. Se você jogar eu já fiz um trabalho sobre isso, se você jogar na internet como me matar sem dor, vai aparecer várias formas. Várias. Um trabalho justamente sobre isso, né? O ponto que as mídias, elas propagam isso. E aí, várias pessoas vão lá ver várias formas e começam a fazer teste. Se for assim, é melhor. Começa a planejar o tempo todo, é aquela ideação, ele fica lá o tempo todo planejando. E o grande perigo é quando você junta a impulsividade, o uso de álcool e drogas, a ideação, aí você tem um risco alto, você tem que agir de uma forma urgente. Detectou, percebeu, e aí eu, pelo menos, a primeira coisa que eu faço, acionar a família. Acionar a família, começar a cercar aquela pessoa, se encaminhar para algum lugar que ela possa ter um atendimento de emergência, porque é um risco muito alto. E o próximo, pode passar, por favor? As frases essas frases, elas estão dentro da ideação suicida. Gostaria de sumir, não aguento mais viver, não tem mais esperança, nada faz sentido, eu sinto uma dor que não passa, essa dor é a dor emocional. Como a Flávia falou, a pessoa se corta para aliviar essa dor, mas não vai, porque não vai tratar a causa. E é muito comum essas frases nos adolescentes. Eu tenho uma adolescente de 13 anos e que ela fala isso. Eu fico pensando, será que alguém se importa se eu morrer? Opa, peraí. Então a gente para ali, eu não posso deixar isso passar batido de forma alguma, né? Então a gente tem que logo acionar o que está acontecendo, se cercar para que aquela pessoa comece a mudar esse pensamento e trabalhar com isso, né? Então o adolescente é muito frágil emocionalmente. E se ele não tem uma família ali para sustentar, aí ele começa, essa paciente até fala, a mãe faleceu, né? Então ela tem um luto muito pesado, e aí ela começa a conversar com quem? Com as colegas, que começam a falar assim, olha, eu acho que a gente pode fazer assim. E aí eu comecei a correr atrás da outra colega também, né? Porque elas começam a conversar. O adolescente, ele é muito rápido. O adulto, ele tem a impulsividade do adolescente 3 vezes mais. E se ele junta com um colega que estão na mesma situação, começa. Aí a questão é que ela pensando em me cortar, então a gente não pode deixar isso passar. Se você não é um profissional, corre atrás, procura alguém, fala com a mãe, busca o pai, algum familiar que possa poder estar acompanhando essa criança, esse adolescente. Próximo do grupo. E aqui a gente tem uma regra que é dos 4 Ds: depressão, desesperança, desamparo e desespero. Depressão, que é o carro-chefe, né? A deprimido tem uma tendência alta à tentativa de suicídio. A depressão é uma doença crônica, é uma doença que precisa ser tratada. Então não é você achar, banalizar a depressão. A gente ouve muito isso, e no meio cristão também, né? As pessoas até acham que a pessoa está endemoniada porque tem depressão. E não é isso. É uma doença. E as pessoas às vezes jovens falam muito isso, hoje eu não vou não sair porque eu estou deprê. Gente, deprê não é um sentimento, né? Depressão é sentimento, é doença. Se você está deprimido, você está com a doença depressão. E você pode ter a depressão num estado circunstancial, é um estado depressivo. É um luto, um casamento que se desfaz. Então isso leva a pessoa a ter depressão. Ela se tratando, aquele momento pode passar. E tem o ser deprimido, a pessoa já tem a depressão. Ela tem a química do seu cérebro que tem baixa serotonina, então tem que entrar com a medicação, que é um outro tabu. As pessoas morrem de medo do psiquiatra. O psiquiatra é um médico profissional que ele vai medicar você.
Ele vai ajustar a química do teu cérebro para que você não tenha depressão, para que os sintomas sejam tratados. E a psicoterapia, né? O psicólogo não prescreve medicação, a gente trabalha em conjunto. Quando você encaminha a pessoa, mas eu não quero um psiquiatra, e aí ele vai dosar a medicação de acordo com o que você precisa. Nós estávamos até conversando que as pessoas começam a se automedicar. Usa o remédio do colega, usa o Rivotril do vizinho, não é isso, gente. A medicação é personalizada. A dosagem que vai ser para o Vinícius não é igual para o pastor Silvio. Então, você não pode usar a medicação do outro. Até brincando com ela, acho que é uma paciente que usa a sertralina da vizinha. Eu falei, não é isso. Você tem que ir no psiquiatra. Isso no nosso meio é comum, é o Rivotril da coleguinha, tá rindo, né? Fala, Deus. Quem não faz isso, né? Mas isso é perigosíssimo, gente. Aí começa a ter medo do psiquiatra, porque, eu vou ficar viciado. Vai sim, se você fizer de forma errada. Fizer de forma errada. Se você tiver o acompanhamento certinho, a dosagem correta, você vai ser tratado. Né? Mas dessa forma, se desenfreada, e aí vira aquela coisa assim, não tô legal, eu tomo um Rivotril. Não tô bem, tomo uma prazolona. Não é isso. E mistura um monte de coisa. Né? E depois não vai dar um bom resultado e não vai ser tratado. E até que ponto a pessoa realmente não quer se tratar, né? Quando começa a fazer isso. E a desesperança é quando perde, aí a consequência da depressão, perde o sentido da vida, ela não acredita que haja solução para a sua dor, ela começa a entrar no estágio de que não quer mais fazer nada. A primeira coisa da depressão, que vai no estágio mais avançado, o autocuidado, a pessoa começa a não tomar banho, ela não escova os dentes, ela não vai puxar o cabelo, ela não está ligando mais para nada. E aí, às vezes, a dificuldade do familiar perceber isso, principalmente adolescente, que acha que é preguiça, e não é. Ali estão sintomas já claros de que algo não está bem com ele. Fica dias sem tomar banho, repete a mesma roupa, não tem mais compromisso com as suas coisas, não quer mais sair com os amigos. Então, há algo ali acontecendo, porque por dentro está tensão, não tem mais sentido, então não faz sentido se cuidar. No final do ano, as datas também, né, elas são muito perigosas, né? No final do ano, já passei 2 situações assim, esses estágios avançados, eu 3 dias sem comer. E aí tem que internar, no médico, tem que ficar lá mesmo em observação. Essas datas, né, comemorativas, que para muitos é muito boa, mas para outros não, principalmente no final do ano. Você começa a refletir, começa a deprimir, coisas que não realizou, perdas que teve, e aí são pontos. O CVV, por exemplo, né, o Centro de Valorização da Vida, recebe muitas ligações, principalmente no final do ano, tem até plantão, 24 horas justamente para que acolha essas pessoas. O desamparo, e aí o desamparo é a questão de não ter com quem falar, não tem um apoio, às vezes até menciona, mas é banalizado, né? É visto como uma frescura, você tem que se cuidar, você está muito desleixado, e vai piorando mais ainda a situação. Às vezes é o bullying, né, do adolescente, que pra gente, às vezes, assim, na nossa geração, a gente sabia lidar muito bem, com o adolescente de hoje não. Então, tem as brincadeiras na escola, a escola hoje ela está muito cruel. Né? Tem um tal de jogo da discórdia aí, e fazem na escola, e a menina ouviu que ela era uma planta. Isso acabou com ela. E aí chega em casa, e quando ela comenta isso, os irmãos começam a rir. Então, vai fechando aquilo ali para ela cada vez mais. Ninguém vai se importar se eu morrer, eu sou uma planta. Então, assim, são coisas que o adolescente está muito vulnerável. A escola hoje em dia está muito pesada. A gente vê umas brincadeiras, eu fico tentando, o que o professor permite, né? Mas permite. Enfim, e depressão, desesperança, desamparo, do desespero. No desespero, com a impulsividade que eu falei lá atrás, a pessoa comete o ato. E aqui a gente tem, no próximo slide, dicas de como que você pode ajudar uma pessoa com ideação suicida. Como numa conversa você pode abordar. Em primeiro lugar é ouvir. Essas pessoas precisam ser ouvidas. E hoje, no corre da vida, as pessoas não querem ter paciência para ouvir o outro.
Saber o que ela está sentindo sem julgar, sem preconceito. Não ficar daqueles conceitos. Sabe aquelas frases feitas? Você precisa sair de casa. Ah, mas olha, você vai conseguir. Não precisa, esquece isso. Isso não vai funcionar, não. Você de fato está ali querendo ajudar aquela pessoa, né? É demonstrar que você é alguém de confiança, que ela pode contar com você. Não a compare com ninguém, que vai piorar mais ainda a situação. Não muda de assunto, né? Nem faça comentário, se anima, vai dar tudo certo. Para quem está com desesperança, isso não vai ajudar em nada. Não ria, não faça piada, né? Não hesite em perguntar claramente, mas vem cá, você quer se matar? Você quer realmente se dar fim na sua vida? Pergunte claramente, porque ele vai responder. À medida que você vai conversando, você for muito claro e objetivo, ele vai falar para você. Próximo slide. E agora, as ações, você está ouvindo a pessoa, você identificou, você percebeu o comportamento que está alterado, e aí? O que eu vou fazer? Indicar um psicólogo ou um psiquiatra. Esses profissionais estão aptos para poder fazer esse tipo de abordagem, de atendimento. Acionar a família, isso é muito importante, né? Fazer o encaminhamento, pedir ajuda de outros profissionais, não deixar a pessoa sozinha, verificar as portas se estão trancadas, as janelas, se não tem nada que ela possa se perfurar. O pessoal que trabalha com as mulheres, né, na Cristolândia, tem muito cuidado na hora de dormir, porque elas guardam faca, elas guardam garfo, elas guardam tudo que possa fazer com que alguém tenha alguma atitude suicida. Verificar tudo isso, ficar atento aos sinais, não deixar a pessoa próxima, né, a essas coisas que possam, porque a mente está lá, a ideação, então, qualquer coisa ela pode usar contra a vida dela. E acredite na ameaça, né? Aquele mito de que quem quer se matar, mata mesmo, mata mesmo. E se a pessoa está dizendo, é porque ela está pensando sobre aquilo. E a gente, quando nós estamos com a nossa saúde mental bem, você tem ideia de se matar? Não tem. Você vai brincar com isso? Não. Então, se a pessoa falou, não é uma brincadeira. E também, o impulso suicida, ele é transitório, como eu falei. E essa ação ela tem que ser imediata. Outra ajuda também é o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Já passei uma emergência, estava longe, falei assim, vai no primeiro CAPS que você pode pegar. Mandei a localização, onde você tem um psiquiatra de plantão, você tem o acesso à medicação, até mesmo se tiver que ter uma internação, então é um lugar que você sabe que vai ser atendido logo. E também o SAMU, que é o 192, o CVV, que é o 188, então tem medidas, mas o principal somos nós que podemos perceber isso e poder ajudar alguém, né? É o intuito dessa palestra, a gente poder ajudar a salvar uma vida. Ok? Amém? Abençoe aí. Agora nós vamos para as perguntas. Amém. Muito bom, né? Tudo que vocês falaram e várias coisas foram vindo à minha mente, mas uma delas, né, quando a Flavinha falou no começo e você também falou depois, que muitas pessoas acham que é frescura, ouvem e acham que é frescura, né? Bom, mas é isso que você está falando, né? Já ouvi. Duvido se tivesse coisa para fazer em casa, tava falando isso. Duvido se tivesse um trabalho para fazer, alguma coisa para fazer, tava falando isso. Gente, a gente precisa ter a consciência de que a doença mental, ela é uma doença. Assim como se alguém tem alguma doença, tem uma pneumonia, tem um câncer, tem alguma doença, vai tratar no médico, a doença mental a gente precisa ter essa consciência de ir tratar com um psicólogo, de ir para um psiquiatra, porque é uma doença também. É uma doença na mente. Não é frescura, não é com uma pia de louça que a gente resolve, né? Pelo contrário. Eu queria assim, perguntar para vocês, né? Quais seriam as 3 características psicológicas comuns no estado mental do suicida? Para a gente entender um pouquinho. A Rosana começou a explicação falando sobre isso, né? Que é a ambivalência, né? O desejo muito grande de morrer e viver, né? A impulsividade,
E também o terceiro, que é a rigidez de pensamento. Essas três características são bem marcantes no comportamento do suicida, né? Que ele não consegue ver outra alternativa e ele quer acabar com aquele sofrimento. Mas aí já foi até respondido aí no início da apresentação dela. E outra questão aí que você começou a falar também, que eu lembrei aqui, que você começou a falar, que existe também um preconceito que a depressão... qual a causa da depressão dele? Gente, são várias. A depressão tem várias causas. Várias. Então tem a questão da falta de serotonina no cérebro, tem as questões da vida da pessoa, que você não sabe a história da pessoa, se ela passou por um luto, se ela está passando por alguma situação. Então a depressão tem vários fatores que englobam a depressão como causa, não é um só. Né? Então a gente também tem que não ter esse preconceito, né? Depressão não é nada, depressão é só lavar um tanque, é só dar uma passeada no shopping, é só dar uma voltinha, tá de bobeira. Não é. É uma doença realmente que merece tratamento. E quem é que vai tratar? O psiquiatra. Quem é que vai fazer essa avaliação? O psiquiatra. O psiquiatra vai avaliar, vai fazer uma anamnese detalhada e vai levar se é uma depressão leve, moderada ou se é grave. Se precisa entrar com medicação ou não. Se precisa entrar com medicação e terapia, e mais atividade física, e mais outras coisas. É o psiquiatra que vai avaliar isso. Não sou eu, não é você, não é seu pai, não é sua mãe. É o médico capacitado. Assim como quando a gente tem hipertensão, quando a gente tem diabetes, quando a gente tem problema no coração. É o psiquiatra que vai fazer essa avaliação. Né? Só acrescentando, né, quando a Iana falou sobre se estivesse trabalhando, não estaria com depressão, muitas vezes a pessoa está trabalhando e extremamente deprimida, com seus pensamentos, né, de morte, mas está lá trabalhando. E muitas vezes o colega de trabalho, ele não percebe, às vezes até o local de trabalho, a pessoa vai e comete suicídio. E ele pensa, nossa, mas ninguém percebeu. Ela estava trabalhando, então não é o fato, né, de não estar trabalhando e, se estivesse trabalhando, ela não teria depressão. Sempre a gente está trabalhando e tem depressão. A gente não sabe o que está acontecendo na cabeça dela. Um exemplo disso é, por exemplo, militares, né? Os militares trabalham armados. Então, se o cara está doente e deprimido, em um momento que ele está trabalhando com a arma ali, o pensamento suicida, se ele tem um comportamento suicida, se ele tem um pensamento suicida, ele tem ali o material, tem um plano, pode entrar em ação. Então, olha o perigo. E o cara está ali trabalhando. Por quê? Porque ele é militar e é obrigado a trabalhar. Sabe até onde tirar para não sentir dor. Exatamente. Exatamente. Isso aí, Eliseu, exatamente. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado enorme, né? Então, eu reforcei muito. O quanto você pode estar doente e não estar percebendo. Será que você está deprimido? Será que você não está? É uma tristeza ou uma depressão? Né? Você está desesperançoso com a vida? Por isso eu trabalho lá no consultório, muito projetos. Você tem que ter projeto na sua vida. Você tem que pensar no futuro. Qual é o seu projeto hoje? Não, todo mundo tem que ter um projeto. Qual é o seu projeto? Meu projeto é passar de ano, meu projeto é construir uma casa. Do adolescente ao adulto, todo mundo tem que ter um projeto na vida. Porque quando você não tem projeto, você fica desesperançoso. Desesperançoso com a vida leva o quê? Leva a depressão, leva a suicídio. Por quê? Eu não tenho nada, eu não tenho esperança na vida. O que eu vou esperar da vida? Nada, eu quero sumir. Né? Eu não preciso, a vida não faz sentido para mim. Quando a gente tem um projeto, a gente tem o quê? Esperança na vida. A gente tem sentido em viver. A gente precisa ter um sentido em viver. Vocês estavam falando, né, e dessa questão de perceber, né? A gente precisa perceber também, será que eu estou tendo algum pensamento que pode me levar a uma depressão? Algum pensamento que pode me levar a ter uma ansiedade? Enfim, como é que está a minha vida? Como é que está a minha família? Como que eu percebo isso? Então, eu estava até procurando, quando elas falaram sobre, nesse início, né, procurando a taxa de suicídio nos idosos. Porque eu vejo em muitos idosos, assim, no meio que eu dou família mesmo, assim, a rigidez. Mas agora é tudo frescura, é tudo assim, no meu tempo.
né? Quem nunca ouviu isso? No meu tempo era diferente. E a gente precisa também olhar, né, para dentro da gente. E antes delas começarem, eu vou até falar rapidamente aqui, enquanto elas estão fazendo essa triagem aí nas perguntas. E é um caso até que eu falo com tranquilidade, né? Meu avô cometeu suicídio. E ele já tinha dado vários sinais. A gente não, né? Porque eu morava aqui no Rio quando aconteceu isso já. Mas já tinham escondido tudo, já tinham feito de tudo. E ele, naquela rigidez, ele não queria fazer um tratamento. Ele não queria ir para o psicólogo, ele não queria tomar uma medicação. Que ele não aceitava aquilo que ele tinha. Ele não aceitava aqueles pensamentos, ele não aceitava aquela tristeza. Após o falecimento da minha avó, ele não aceitava aquilo. E olha só o que aconteceu depois. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, os pensamentos que vão aparecer, porque dentro da depressão uma coisa puxa a outra, é muito sério. A gente precisa realmente estar atento, não só quem está do nosso lado, mas a gente mesmo. E ter esse auto-amor, né? Porque o desamor, ele leva a coisas muito ruins. A gente precisa perceber o que a gente está pensando, precisa realmente fazer algo para mudar. Se a gente não tem força sozinho, porque muitas vezes a gente não tem realmente, mas buscar em Deus, mas não só buscar em Deus, buscar no médico, buscar no psicólogo, a gente precisa dessa consciência, né? Já escolhi a mesma pergunta? Essas aqui já foram... Tem duas aqui que já foram respondidas, né? Quais são os sinais mais comuns, né? Os sinais que a gente vê são pessoas deprimidas, né? Com os 4 Ds, né? Que é a pessoa deprimida, né? Desesperançosa, o outro D, desesperançosa com a vida, então não tem motivos para viver. Depois, ela se sente desamparada, o terceiro D, que é desamparo é o quê? Eu não tenho uma mão a me segurar, eu não tenho a quem me apoiar. E aí, o quarto D, que é o desespero, a impulsividade, que é cometer o suicídio, o ato, tá bom? Então, assim, os sinais mais comuns são esses 4 Ds, que a gente fica atento no consultório o tempo todo, tá bom? O que fazer se estiver presente quando alguém quer cometer suicídio? Se alguém quer cometer suicídio e disser uma dessas frases, né? Aí a gente leva em consideração os 2 fatores de risco, né? Mais uma dessas frases, né? Que é a ideação suicida, né? Que são os comportamentos suicidas. Quero acabar com a minha vida, não sei por que eu nasci. E aí, junta tudo isso, mais essas frases, eu, na mesma hora, eu pego na mão e falo, estou junto com você. Não sei o que você está sentindo, porque o que a pessoa sente é individual, é única. Eu jamais saberei o que a pessoa vai sentir. Não sei o que você está sentindo, mas conte comigo, estou do seu lado, vamos juntos procurar ajuda. E levaria direto ao psiquiatra ou falaria com a família, imediatamente. Tá bom? Só para contar um caso aqui rapidamente para vocês, eu estava até falando com o pastor essa semana, né? Quarta-feira. Quinta-feira eu cheguei em casa correndo e a gente está falando dessa correria do dia a dia, né? Aí eu cheguei em casa correndo, tem uma pessoa que trabalha comigo lá para ajudar nas tarefas domésticas. Eu cheguei em casa correndo e a menina estava lá fazendo comida e tal, e a moça que trabalha comigo falou assim, Flávia, a minha filha teve crise de ansiedade no colégio dela. Aí eu entrei em casa correndo e falei assim, Gil, eu só tenho 20 minutos para tomar banho e trocar de roupa, mas eu vou falar com você depois a gente conversa melhor. Eu falei, faz o seguinte, me passa o telefone dela que eu vou fazer uma consulta gratuita com ela online. Amanhã, meio-dia, ela pode? Pode, então tá bom, depois a gente conversa. Saí correndo, tomei banho, me arrumei e saí correndo. No dia seguinte fui fazer a consulta online com a menina, filha dela. Você sabe qual foi a primeira frase que a menina falou? Primeiro agradeceu, né? Eu estava atendendo ela, falei, não, atendo gratuitamente, né? Como não vou ajudar? Uma pessoa que trabalha para mim, cuida da minha casa, me trata com amor, vou ajudar a filha? Vou, claro. E aí ela abriu a ligação e ela falou assim, Flávia, você sabe que eu sou da igreja, né? Eu falei, sei, sou da Assembleia de Deus. E essa semana toda eu estava orando
para que uma psicóloga estivesse me atendendo. Eu estou muito deprimida, mas eu queria que fosse uma psicóloga cristã. E minha mãe nunca tinha falado de você. Minha mãe chegou em casa e falou que você ia me atender. E eu fiquei assim chorando, porque eu pedi isso a Deus. Eu orei isso a semana inteira, eu não falei com ninguém. Eu falei, ai meu Deus, fiquei toda arrepiada. Eu falei, ai, como Deus fala, né? Até na correria Deus fala. Então assim, o quanto é importante, o que eu quero dizer, o quanto é importante ouvir, acolher, mesmo na correria do dia a dia, né? Que a gente escute, que a gente tire um tempinho, né? Porque a gente vive nessa ansiedade de correr para lá e para cá, mas o outro, o ser humano, precisa ser ouvido. E a gente precisa estar atento para isso. Que a vida do outro, ela vale a pena, tem propósito, né? Falando aqui sobre uma outra pergunta, o que fazer quando vier o pensamento? Será que vale a pena continuar vivendo? Então, se você está tendo esse tipo de pensamento, você precisa sim procurar uma ajuda. Você precisa começar a ver o que está faltando na sua vida, o que está acontecendo, e aí é necessário você procurar um psicólogo, começar a conversar por que não está valendo a pena viver, o que está acontecendo na sua vida. Não deixe isso passar, porque desse pensamento vai se desdobrar para outros e outros, e você acaba tendo uma ideação suicida. Então, se começou a pensar se sua vida não está valendo a pena, então procure sim uma ajuda, né? Nós estamos aqui conversando sobre isso e também estamos à disponibilidade, né? Então, se está passando por esse pensamento, por isso que as perguntas ficaram anônimas, você não precisa se identificar, mas pode nos procurar. Precisa falar sobre isso e não deixar esse pensamento sendo alimentado. E assim, né, que a gente está num ambiente de igreja, né? Temos os psicólogos aqui, temos o pastor. Não deixe de procurar ajuda, de procurar o pastor, de procurar alguém. Não deixa para amanhã, não deixa para depois, né? Faz um momento, porque como elas estão falando, é algo, uma coisa que puxa a outra. E não pode passar despercebido. Se esse pensamento, esse sentimento está acontecendo, não hesite em procurar alguém para te ajudar. Responde aí, Rosana. Eu deixei na mão delas. Rosana está passando tudo, né? Eu deixei na mão delas que elas sabem exatamente o que elas falaram. Elas estão tirando aquilo que já foi respondido. Não, fica à vontade aí com essa. Eu quero essas aqui tão boas para mim. Como ajudar uma pessoa que está em depressão, mas diz que não precisa de psicólogo, precisa trabalhar. A pessoa está desempregada desde o início da pandemia. E aí a pessoa, na verdade, ela tem um estado de negação de que está adoecida. E nesse contexto do senso comum, que trabalhar vai melhorar. Então você pode, né, falar com ela que tem ajuda assim, mesmo ela não trabalhando, mas que é possível. As igrejas têm psicólogos, né, que a gente vai avaliar, né, se a pessoa não tem condições, e é justamente a gente trabalha aqui, né, para se unir de forma social, justamente para que seja acessível, né? Embora eu sei que o CRP, né, o Conselho Federal, ele é contra, mas a gente faz aí, né? A gente até conversa assim, não pode nem colocar a palavra acessível, né, a nova norma do CRP. Não vai poder postar essa palestra. Força parte. Não pode ter a palavra acessível, não pode ter a palavra valor social, mas, gente, a psicologia precisa ser acessível, né? Eu aprendi isso na faculdade, eu tive uma matéria chamada Psicologia Comunitária, e falava muito disso, é um contrassenso, né? Quando o CRP vem e diz que não pode. E aí a pessoa está desempregada, e aí como é que ela vai se tratar? Então, sim, quem colocou isso aqui, fale com essa pessoa que tem ajuda sim. E que trabalho não vai curar a depressão. Ela precisa de atendimento, talvez até, né, de medicação, precisa avaliar como é que está aí a situação, mas fale para essa pessoa que tem ajuda sim. Precisa de um psicólogo e trabalhar não é a solução, não é o remédio para o problema. Eu adoro esses casos, assim, eu sempre pergunto. Viu como é que ela escolhe? Eu adoro esses casos, Olha só, meu neto tem 11 anos.
É muito altas horas. Muitas outras horas, né? Tem tido muitas crises de ansiedade, muita angústia. São crises que vão e vêm, nem todos os dias. Vai num psiquiatra ou pediatra a segunda? Não sei. Não, acho que a pessoa Vai numa está psiquiatra marcado, né? Pelo que eu entendi. Vai no psiquiatra. ou pediatra a segunda? Então, é que... Psiquiatra e pediatra, é meu neto. Ah, tá. Eu ia falar. Realmente não vamos conversar essa palavra. Tá bom, Licei. Olha só, eu tenho atendido muitos, eu sou uma psicóloga especialista em ansiedade, né? Então, eu tenho atendido muitos adolescentes, muitos jovens com ansiedade, né? Muitos decorrentes da pandemia também, né? Por quê? Porque na pandemia teve isolamento, né? Teve o ensino online e muitos jovens não se adaptaram. E agora, com o retorno às aulas, né? Aulas presenciais, surgem muitos medos, né? Muitas preocupações, muitas ansiedades. E aí, a ansiedade, que é um instinto natural e normal, que não tem como a gente tirar da nossa vida, é uma emoção, começa a se tornar patológica, né? E quando que a gente deve ligar o sinal de alerta com a ansiedade? A ansiedade é boa quando? E saudável. Quando a gente vai fazer uma viagem e se prepara para essa viagem, né? Então a gente faz o roteiro, a gente arruma as malas, né? A gente deixa tudo preparado, um dia antes a gente fica meio angustiado. Mas quando que ela se torna patológica, a ansiedade? Ou quando a gente vai fazer uma prova, né? Mas se tornar patológica é quando uma preocupação, uma ansiedade não sai da nossa cabeça e interfere na nossa rotina. Por exemplo, vou trabalhar, não consigo parar de pensar um assunto que eu tenho que resolver. Eu tenho que resolver determinado assunto e isso eu não consigo trabalhar, não consigo me concentrar, não consigo resolver essa situação, essa preocupação que eu tenho. E aí eu começo a transformar esse pensamento, essa preocupação, começa a se transformar no meu corpo. Por quê? Eu começo a criar ideias, cenários de coisas que vão acontecer no futuro, que são irreais, que são coisas da minha cabeça, né? E que não vão acontecer. Mas por eu pensar que vai acontecer, eu começo a ter o quê? Tremores, meu coração fica acelerado, eu acho que eu vou infartar, vou morrer, né? E aí eu fujo da situação. E aí toda vez que eu fujo, evito essa situação e resolver esse problema, ou resolver essa preocupação, mais a ansiedade cresce. Mais ansiedade cresce, mais ansiedade cresce. E as crises vão aumentando, até se tornarem ataque de pânico, né? Então, assim, a ansiedade se torna patológica e tem que ser levada ao psiquiatra para entrar com medicação e terapia e mais outras questões que talvez precise organizar, né? Talvez escola, talvez conversar com a família, relacionamentos, os pais, né? Porque o que eu vejo também é que é uma pressão muito grande dos pais em meu filho tem que tirar nota 10 em todas as matérias. Mas como é que está seu filho emocionalmente? Está bem? Não sei, só sei que meu filho precisa tirar 10. A minha preocupação com meu filho é que ele seja excelente, que se ele seja um médico, um engenheiro, tire 10. E emocionalmente, seu filho está bem? Não sei. Existe um seriado na Netflix, não sei, eu gosto muito de séries, né? Eu assisto. Existe um seriado no Netflix que eu gostaria que vocês assistissem, que se chama Família Perfeita. Fala exatamente disso, dos pais que não conseguem enxergar o filho que tem. A cobrança é só pelas notas. E aí, a menina deprime, e aí vai ao psicólogo, e os pais sentam para conversar com a psicóloga. Vocês conhecem a filha de vocês? Não. A psicóloga descreve a filha. Essa não é minha filha. Os pais não conhecem os filhos que têm, né? São filhos do quarto, filhos da internet, filhos do celular, né? Que hoje é isso. Filhos do quarto, filhos da internet, filhos do celular. Então, o quanto é importante os pais estarem atentos e cuidarem, em vez de querer que o seu filho seja dinheiro, né? Não, tudo bem, pode, mas cuide da saúde emocional,
né? Da maturidade emocional, porque se ele for um bom médico e ele não tiver cabeça, não tiver bem com as suas emoções, com seus comportamentos, com seus pensamentos, ele não vai chegar à chefia. Porque hoje eles avaliam os dois, né? Potencial técnico e emocional, né? Tanto que os astronautas hoje na NASA, os melhores líderes, não é quem tira 10, é quem tem inteligência emocional. Então, quanto é importante a gente trabalhar em casa a inteligência emocional dos nossos filhos. Filho, isso é raiva. Filho, isso é medo. Como é que eu lido com medo? Como é que eu lido com a raiva? Como é que eu lido com a frustração? Como é que eu lido com o não? Hoje os pais dão tudo. É tudo sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Não sabe frustrar. E cresce um adulto que não sabe ser frustrado, não tem limite. E aí é mandado embora de todos os empregos, não para em nenhum lugar. Um monstrinho, né? E um monstro. É. Que a gente tem visto hoje na sociedade, né? Os filhos do sim, sim, sim. E quando chega na escola, o primeiro adulto, que é o professor, vai dizer um não, ele joga a cadeira em cima. Ele não aprendeu em casa que existe o não educa. Então é muito importante, né, esse acompanhamento dos pais. Essa aqui também é. Gostei dela. Olha só, perguntinha show, hein? Um narcisista tem probabilidade de suicídio ou pode ser uma manipulação? Então, olha só, uma pessoa narcisista, a gente tem um transtorno de personalidade narcisista. O que essa pessoa, se tem um transtorno de personalidade narcisista, essa pessoa tem uma doença mental, então já tem um risco alto. Só que tanto o narcisista, quanto o psicopata, quanto o sociopata são manipuladores, né? Eles fazem tudo o que eles querem, para quê? Para chegar ao nível que eles querem, o objetivo. Eles vão manipular, eles não vão ter empatia, né? Principalmente o psicopata, né? O sociopata tem um pouco mais de empatia, o narcisista também. Mas vão manipular, os três são muito manipuladores. Então, pode ser que ele esteja manipulando, e pode ser falando que vai se matar e não vai, mas a gente não sabe, né? A gente não tem bola de cristal. Então eu sempre falo para os pacientes, na dúvida, encaminhe, fique com a consciência limpa, encaminhe para um psiquiatra, fale com a família. Por quê? Porque aí você fez tudo o que você pôde. Então se a pessoa se matar, dei tudo o que eu podia, fiz tudo o que eu pude, estou com a minha consciência limpa, fiz a minha parte, vai em paz. Não existe culpa. Não existe. Tá? Então, na dúvida, encaminhe. E outra coisa é a questão da manipulação, né? Que ele fala que vai se matar, mas do quanto que ele acaba ganhando, tendo seus ganhos secundários, né? Porque a manipulação, ela está muito ligada a isso. Ele tem ganhos secundários, porque o narcisista, ele ama muito a ele mesmo. Ele vive para ele. Então, quando ele quer dizer que vai se matar, ele está ganhando de você. Mas na dúvida, você vai encaminhar. Mas para que você também não seja arrolado na manipulação e ficar lhe dando ganhos secundários. Né? Porque é um transtorno bem difícil. A gente tem até os trabalhos com as mães narcisistas, que são pessoas bem difíceis. Eles não ficam muito em terapia quando são confrontados. Corre, né? Porque acha que vai te manipular, né? Você puxa ele, sai logo. Eu tenho muitas filhas de mães narcisistas, né? Essas ficam, né? As filhas sofrem. As filhas sofrem, né? Então é isso, né? Não se deixe levar para os ganhos secundários. Perceber assim, até que ponto eu estou já só entrando na manipulação dele, tá bom? Porque ele quer ser o centro, né? O narcisista quer ser o centro o tempo todo das atenções. Então ele vai manipular, né? A primeira vez, vai manipular a segunda e vai ganhando com isso. Eu vou tentar me matar, então eu quero ganhar um iPhone 11, 12, eu não sei qual que existe. Tem o transtorno borderline, né? Também. Olha, borderline é clássico fazer isso. Como é que eu ouvi uma vez? Vou abrir o portão e jogar na frente do primeiro ônibus que passar. Mas o ganho secundário é porque queria um iPhone. Se matou? Não. Claro que não. Mas a sua família ganhou o iPhone. Com certeza ganhou. Ganhou o iPhone. Né? E aí começa a ser uma disfunção geral, né, da família. O borderline tem isso, né? E também tem a questão das emoções, né? Ele varia. Geralmente pesquisas dizem que o transtorno
de personalidade borderline não passa dos 21 anos, né? Porque ou ele ama ou ele odeia. Então, as emoções ficam variando. E ele tem muita dificuldade em lidar com o não, com a rejeição. Ele quer o tempo todo agradar. E por isso ele se suicida muito cedo, né? A gente é rejeitado, a gente é frustrado a vida toda. Então, se ele não tem essa capacidade de lidar com isso, ele vai tirar a vida dele muito mais rápido, né? Inclusive, eu tenho uma paciente borderline, que é super difícil. Se eu soubesse antes, eu não teria nem atendido. Porque eu não sabia antes. Quando me passava, só passa bomba, né? Tem gente que só envia bomba. Quando eu vi, minha filha já estava, então vambora. Mas se eu soubesse antes, é muito difícil tratar. Assim, psicólogos, e a gente tem esse direito de falar, eu não quero tratar. Dependente químico, eu não quero. Borderline, eu não quero. Mas aí agora já Vou passar para a Rosana. Vou passar para a Rosana. Rosana é craque. Dependente é Rosana. Bomba é com a Rosana agora. Vou passar tudo para você. Pode deixar. E cada um vai, né? Eu aprendi com uma amiga isso, a gente precisa filtrar também, né? Eu tenho uma paciente que tem transtorno bipolar, já me suga muito. Então, veio uma outra que era borderline, eu falei, o quê? Borderline? Eu vou surtar, né? Não, aí a gente passa para outra pessoa, porque a gente precisa ter. A gente estava falando agora há pouco, o psicólogo também dá uma surtada de vez em quando, né? E a gente tem esse direito, né? Tem direito. Teve uma vez que eu estava, logo que eu voltei a atender presencial, né, na pandemia, tinha dias que eu saía 9, 10 horas do consultório, antes de sair do consultório eu dava um grito. Fica tudo aqui! Porque, né? Que a gente tem direito de surtar e dar um grito e botar pra fora também, né? Ainda mais o último 9, 10 horas, caraca, era assim. Então a gente tem direito. E deixa lá no consultório, vai embora, fica aí. Semana que vem a gente se vê. Uma vez até lá, um gestor aqui chegando falou assim, como que você pode atender uma desgraça e depois você está comendo pipoca? Meu filho, se eu não fizer isso, né? Eu preciso comer pipoca, vou ver minha série, tá lá, né? Tem que ficar. E a gente também se cuida, né? Precisamos também de ter o nosso psicólogo, os nossos acompanhamentos. Fazer a nossa supervisão. Sim, e também que é importantíssimo. se perceber quando a gente não está bem, né? Se eu não estou bem emocionalmente, eu sei o que eu preciso fazer para eu voltar ao meu equilíbrio emocional. Então, se eu não estou bem, eu vou fazer atividades que vão me deixar bem, vou conversar com o meu supervisor, com o meu psicólogo de orientação para ficar bem, para poder atender bem também. Então, primeiro a gente aceitar e perceber, se autoconhecer, para isso que serve a terapia, é autoconhecimento. Todo mundo deveria fazer, né? Porque nós somos também seres humanos e temos as nossas questões, né? Até mesmo para saber diferenciar o que é seu, o que é do outro, né? Em relação ao paciente, não se misturar. Acho que a nossa saúde mental está aí, quando você não vai se misturar, a gente aprende isso, né? Na faculdade. E não sei se a gente vai encerrar. Eu ia fazer uma última perguntinha aqui, que estava aqui. Muitas pessoas assim andam tristes, mas às vezes não é depressão. Como é que a gente faz assim para identificar quando é só uma tristeza ali momentânea ou se é mesmo estado depressivo? Então, a tristeza é o nosso sentimento que nós temos, né? Nós temos raiva, alegria, tristeza, angústia, isso está dentro de nós. A tristeza, ela vai passar. Quando ela começa a não passar e se aprofundar um pouco mais, e aí entra aquela questão que eu falei, começa a não se cuidar, não tomou banho, e aí você já percebe que há uma depressão se instalando. Tristeza passa. A gente tem o luto tem seus processos e tem um tempo normal do luto. Um luto de 10 anos é doença, né? 10 anos de luto, 6 anos de luto é doença. Já virou uma doença, a pessoa não percebeu. Então a tristeza é um sentimento que nós temos. Como eu falei, a depressão não é um sentimento, ela não passa. E é esse o diferencial, quando você começa a perceber que não está passando. É a hora de pedir ajuda. Elas vão responder essas últimas 3, daí a gente vai encerrar, tá?
coaching. Pergunta sobre coaching. Coaching é para criar coragem, aliviar a dor ou chamar a atenção. Nenhum dos três. Não é para criar coragem, nem é para aliviar a dor. Não, na verdade é para aliviar a dor. Mas também não é para chamar a atenção. Porque os jovens que fazem coaching, eles aliviam a dor naquele momento, mas você pode perceber que eles estão andando sempre de casaco. Quando eu vejo um adolescente com aquele casacão, num calor horroroso, aquele casaco de moletom e capuz, provavelmente esse adolescente está se cortando. Por que ele está andando de capuz nesse calor horroroso? Né? Então, assim, é para aliviar a dor momentânea que ele está sofrendo, uma dor na família, ou uma dor no colégio, né, de um bullying, alguma vergonha, humilhação, ou alguma dor de separação dos pais, alguma dor que ele está vivendo e ele não consegue botar para fora e falar para os pais que ele precisa de ajuda, né? Ou os pais levaram também no psicólogo e ele não consegue falar. Então, assim, também tem uma questão dos pais levarem o adolescente obrigado e ele não quer falar, né? E aí a gente tenta tudo, mas se o adolescente não quiser falar, não quiser, a gente também não pode obrigar, né? E aí é uma questão para aliviar a dor, tá? Alívio da dor, sim, corretíssimo. Mas que a gente tem que estar ligado, porque isso tem crescido bastante. Outra aqui é como pode ser feito o acolhimento por parte da família. Estar atento aos sinais, mas você se colocar próximo, né? Você oferecer ajuda, ter uma conversa aberta, porque pai e mãe tem muita questão da cobrança. Por que você está assim? Você está falando com a fulana? Você não está isso? Não é isso. É se colocar no lugar do outro. É chegar mais perto. Filho, o que está acontecendo? Chamar para fora do quarto. Hoje em dia as pessoas nem comem mais juntos. Cada um pega seu prato, vai para o quarto, vai ver televisão. E isso vai distanciando os relacionamentos. Na verdade, essa frieza vai isolando mais ainda o adolescente, o adulto, né? Então, é justamente o acolhimento é isso, acolher, você chegar junto dessa pessoa, numa conversa, mostrar que você é um pai, mas também um amigo, que você está oferecendo ajuda, um colo, né? Às vezes o adolescente só precisa de um abraço, e quantos hoje em dia nem abraço nem beijo tem? Saber que é amado. Será que você conversa com seu filho e diz, olha filho, eu te amo? Poxa, o que você tem feito hoje na escola? O adolescente adora contar as coisas que aconteceram na escola, mas o pai não tem tempo de ouvir. Só perguntar as notas. E aí nem sabe o que está acontecendo lá na escola. E a escola acontece de tudo, e ele fica empolgado para contar e ele é cortado. Então, o acolhimento está dentro disso tudo. Essa família precisa ser funcional. Né? Precisamos fazer um esqueminha. Qual a contribuição de cada um para essa comunidade chamada família? Até ter as tarefas, chamar o filho, porque ele começa a aprender que ali precisa ser feito coisas, porque se caso alguém falte ou alguém passe por uma cirurgia, ele vai ter que ajudar. E às vezes o filho único passa muito por isso, né? Ele é criado como único no mundo, ele não é o único no mundo. Então ele precisa já entender que ele é filho único daqueles para o pessoal mesmo. Filho único. Filho único? Eu pergunto isso, é filho único no mundo, porque ele vai crescendo e entendendo que tudo é para ele, não aprende a dividir, não aprende a ouvir não. Então já nessa comunidade família, ele precisa estar contribuindo, estar agregando ali. Então é justamente isso, acolhimento, é estar junto. Espero que tenha respondido. Rapidinho, só uma outra questão que eu vejo nos adolescentes também, é que os pais querem que os filhos sejam o que eles querem, né? Eu vejo isso muito no consultório. Eu estou atendendo até uma vizinha lá do meu prédio, toda vez que ela encontra no meu elevador, ela fala assim, pô, você não vai dar jeito na minha neta, não? Aí eu falei, Ana, eu estou fazendo o meu trabalho, mas tem um tempo, né? Por quê? Porque ela quer que a neta dela seja o que ela quer que ela seja, mas a menina é um ser único, tem a personalidade dela, tem um jeitinho dela. A menina é tímida, é retraída. A menina não é esparafatosa, não é extrovertida. Aceita a menina como ela é e aprende a lidar com ela. Entra no mundo dela, senta para conversar com a menina. Não fica só soltando metralhadora. Você não fala com ninguém, você quer. Então, assim, entender que seu filho também tem uma personalidade. Como é que eu vou lidar com ele? Não é como eu lido com os
outros, cada filho é um filho, né? Então, entender que meu filho é ele, não é o que eu quero que ele seja. E tem o contrário, né? Quando o pai e a mãe não se realizou, quer que o filho realize o sonho dele. Queria ser médico, meu filho vai ser médico. E o garoto quer ser fotógrafo. Aí é um problema, na orientação profissional aí dá problema. Tá. Ou então a família inteira, todo mundo é militar. Meu filho vai ser militar e o garoto quer ser outra coisa completamente diferente. E briga com a família, né? Por conta disso. E é justamente isso. É um ser único, tem uma personalidade. Ele não está aqui para realizar os seus sonhos, os seus desejos frustrados, né? Eu tinha uma conhecida da minha infância, cismou que a filha tinha que ser uma bailarina. A garota sofreu. Porque ela era o sonho dela. Né? E muitas vezes os pais frustram os filhos. Né? Eu tive um colega na faculdade que a família dele, o pai era juiz, todo mundo era do direito. O pai dele disse que ele tinha que fazer direito. Ele não discutiu com o pai, ele fez direito, se formou, deu o diploma de presente do pai e foi fazer agronomia. Resolveu bem, tá bem aqui, pai, toma, diploma. Resolveu tranquilamente. Foi maduro e emocionalmente, toma, aqui tá o diploma. Não, agora foi lá, né? Ela no quadro e a vida. Vestibular, fez tudo para fazer agronomia. Quantas pessoas, né, no final da vida, depois dos 30, dos 40, decidem mudar? Pensando bem agora, eu já estou financeiramente bem estabilizada, agora eu vou fazer o que eu gosto. Né? Quanta gente faz várias faculdades, larga no meio do caminho, muda para outra e depois não faz nada. Porque às vezes também não tem opção, tem que fazer. Agora ele fez. Às vezes a pessoa tem que fazer por uma questão financeira, tem que sobreviver, né? Não tem nem escolha, tem que fazer para mim financeiramente conseguir me manter. Mas depois eu vou fazer o que eu gosto, né? Tem mais uma pergunta, essa para encerrar. O suicida com problemas clínicos graves, acabando com a sua vida, vai para o inferno? Passa, essa é boa, essa eu gostei. Eu sabia, Por isso que eu guardei essa aqui para encerrar. Já fiz o briefing dessa pergunta, pastora. Vai, essa pergunta que o senhor teria que responder. E assim, pode vir aqui, eu vou falando sobre. A gente vai falando aqui, né, elas foram falando de filhos, de família, de depressão, de ansiedade, de adolescência. Tudo isso, gente, a gente precisa entender mesmo, só para dar uma amarrada em tudo isso que a gente falou, ligado com o tema também, porque são vários fatores que podem colaborar para que aquela pessoa ela possa ter um pensamento suicida, né? Então, todos esses sinais, às vezes mudando, o pai fica desesperado. Como é que eu posso fazer? Meu filho não confia em mim, meu filho não fala comigo. Às vezes, começando a estreitar o laço, chamando para todo mundo almoçar junto. Uma coisa simples que muda, né? Pode ir modificando outras coisas. Então, assim, tudo isso que elas falaram aqui são sinais e são coisas que podem colaborar, um dos fatores que podem colaborar para que esse adolescente, para que esse jovem, para que, enfim, essa criança, ela possa acabar tendo pensamentos suicidas. Como é que é a pergunta mesmo? O suicida com problemas clínicos graves, acabando com sua vida, vai para o inferno? A pessoa já me ajudou bastante, né? A pessoa suicida com problemas clínicos graves, né? Eu estava aqui conversando, né, por exemplo, para ninguém ficar assustado, né? Eu já tive ideação suicida, né? Eu tive que entregar minha arma para minha esposa. Eu falei com ela, eu vou me matar. Eu peguei minha arma, dei para ela. Aí, em outra situação, eu ia me jogar do prédio. Aí o psiquiatra lá do Felipe Pinel falou, saia do apartamento, vocês têm outro lugar para ficar, você vai ficar internado. Não, o pai dele mora na casa. Aí fui eu, Rosanete e Felipe morar na casa do meu pai, durante um tempo, né? E hoje em dia eu estou curado, não tomo nem medicação, né? Por isso que eu disse que eu fui...
né? Então, primeiro, para entender isso, né, que eu não era não crente, não era uma pessoa que não tinha fé, pelo contrário. Aí, no meu caso, qual foi o gatilho? Pressão da profissão que eu exerci, né? E aconteceu, né? Então, só vocês entenderem que policial civil. Então, isso acontece, tá? O que você não pode fazer é ter medo de falar, né? Para corroborar, né? Quando eu percebi que eu peguei a pistola, e na mesma hora, aí vem o Espírito Santo, né? Acordei minha esposa, segura essa pistola que eu vou fazer besteira, né? E quando eu botei o meu pezinho já estava com a perna na janela assim, para me jogar, aí desisti, falei com a minha esposa, fomos para o psiquiatra, né? Por isso que é importante a família. A família é muito importante, né? Por que eu entrei nesse tema? Porque eu não tinha nenhuma dessas disfunções clínicas, entendeu? Eu não tinha borderline, né? Eu não era bipolar, eu não era nada disso, ok? Então eu tinha ainda o Espírito Santo, ele me sinalizava, né? Eu me lembro perfeitamente que quando eu tentei me jogar da janela, né? Eu só ouvia rádio todo dia naquela época, eu era crente, né? E tocou um hino na hora que me fez desistir daquele intuito, tá? Por que eu digo que tem um link aqui? Porque, olha só, uma pessoa uma pessoa, eu entendi que é pessoa crente aqui, né? Porque se a pessoa não é crente, tanto faz ela não suicidar, desculpa, você vai para o inferno, né? Se você não for crente, não crê em Jesus, né? Você já cometeu um suicídio, né? Por isso que até o texto lá de João 3,16 tem uma outra análise grego, que aquele Deus amou o mundo de tal maneira, porque Deus sofreu um jeito para todo que ele crê não morto. Existe uma vertente no grego que não cometa suicídio, ou seja, não aceitar a Jesus é um suicídio. É uma versão até que eu gosto mais, né? Mas a gente não pode falar isso porque já está em voga. Então, uma pessoa que é crente, mas que, por exemplo, tem uma esquizofrenia, está num surto psicótico, ele se matou, ele teve vontade, na consciência dele, de cometer o ato? Sim ou não? Não. Então ele é culpado disso? Não. Ele vai para o céu? Se ele aceitou Jesus, vai. Exatamente. Ele estava em quê? Ele estava numa crise, um surto. Qualquer outra pessoa que tenha Jesus, vamos reduzir aqui esse termo, que tenha Jesus e que comete um suicídio no momento de surto, ele está salvo. Porque ele perdeu o quê? Exatamente, porque ele perdeu a consciência. Ele não responde mais pelos seus atos. Ele não está mais, não é mais ele. Veja bem, a doença tomou conta dele, né? Então, isso para mim é uma coisa muito tranquila, né? Uma pessoa que venha a cometer o suicídio em surto psicótico não vai para o inferno. Ela está nos braços do Pai, né? Agora, cabe a nós, como eu estou falando aqui o tempo todo, darmos suporte, não julgarmos, tá? Então, se você... eu conheço pessoas que cometeram suicídio, pessoas crentes, pessoas fervorosas, mas em surto. Viu a pessoa perseguindo ele saiu correndo, que a pessoa estava vindo atrás dela e ela foi embora, né? Então, a pergunta é essa, né? E a resposta é simples. Não vai para o inferno. A pessoa em surto, ela não vai para o inferno, né? Porque Deus, ele tem razão. E é uma frase, né? Eu sei que o texto tem um contexto, é fora do contexto, mas tem um versículo assim: que nem os loucos errarão o caminho dos céus. Deus leva em consideração isso.
né? Então Hã? Mas tá na Bíblia. Não tá na Bíblia aí? Eu já tá pesquisando no Google lá. Seminarista é um problema. Olha lá, já está procurando, né? Mas nem os loucos erraram o caminho. Tá bom? Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar? Eu já falo tudo. Eu quero agradecer, né, o convite da Iana, né, e poder estar aqui junto com a Flavinha também. Né, trocamos muitos e-mails, muitos WhatsApp, né, 1h, meia-noite e meia. Mas isso é bom, né, que possam vir outros temas, né, Iana, porque é muito importante. Sempre traga um visitante. Mas estar aqui você já pode propagar, né, você já está aqui material para poder ser útil, poder ajudar alguém. O intuito é esse, né, que nós possamos ajudar outras pessoas também, né? Estou à disposição no que precisarem. E é isso, quero agradecer. E para finalizar, eu acho que assim, a palavra que fica se você está incomodado com seus pensamentos, com seus sentimentos, com as suas atitudes, com as suas ações, busque ajuda, né? O preconceito só piora, né? E também impede que você cometa algo grave mais à frente. Então, quebre o preconceito, peça ajuda, busque orientação, porque vai fazer toda a diferença lá na frente, tá bom? E obrigada aí pela presença de todos, as perguntas foram ótimas, adorei a presença. E vamos em frente, que vocês precisarem, contem com a gente. Eu quero agradecer agora vocês duas, Rosana, Flavinha, por estarem aqui com a gente, trazendo esse tema tão importante, né? Que a gente pôde entender mais profundamente hoje. Como vocês disseram, a gente agora tem material, a gente está munido para poder ajudar, né? Para poder ali, como família, como amigo, né? De uma forma mais leiga, ajudar quem está ao nosso lado. E eu quero pedir para a Bia, por favor, pega essa minha aqui, 2 saquinhos, cor de rosa. Eu quero chamar o pastor aqui também para orar, para a gente fazer uma musiquinha no final. Dá um tchau, pessoal. Tchau.